Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e hoje vocês vão conferir mais um vlog de leitura aqui no canal. Gente, hoje é domingo, dia 29 de maio e agora são 2h51 da tarde e vou dar início então a esse vlog, mais um vlog de leitura de lançamentos aqui no canal. Eu acho que esse vlog vai ser um pouco mais curto. Eu pretendo ler o máximo que der hoje, aproveitando que é domingo, eu tenho mais tempo pra ler. Então, esse vlog acho que vai ser praticamente um vlog de 48 horas. Tem o vlog de 24 horas aqui no YouTube, que eu já vi algumas pessoas fazendo. Que, por sinal, eu pensei em fazer também. O que vocês acham? Não aquele vlog 24 horas seguidas, sabe? Porque esse daí eu não aguento, gente. 24 horas seguidas de leitura, só parando de vez em quando pra comer e sem dormir, eu não consigo. Não tenho mais idade pra isso. Mas eu acho que aquele vlog 24 horas de leitura pausando, sabe? A gente coloca 24 horas no cronômetro e só para o vlog quando der essas 24 horas, independente de quantos dias tiver corrido aí. Então eu achei essa ideia bem legal. Vocês gostam? Deixa aqui nos comentários que aí eu penso em gravar também. Mas então esse daqui eu acho que vai ser um vlog de 48 horas. Eu pretendo, como eu disse, ler bastante hoje e ler bastante amanhã também, pra eu tentar editar, pra eu postar já nessa quarta-feira próxima. Vamos ver se eu consigo. Como vocês já viram aí pela thumb, o livro da vez é Morte no Internato, da Lucinda Riley. Dessa vez eu não tenho edição física, vou ler pelo Kindle, o que também eu acho que vai me ajudar a ler mais rápido. Apesar dele ter 507 páginas, o e-book, e aqui tá falando tempo típico para a leitura de 10 horas, mais ou menos, 10 horas e 8 minutos. E eu vou fazer aquilo que eu fiz da outra vez, ver o tempo pelo aplicativo do Scooby, de acordo com o meu ritmo de leitura, para ver se eu consigo diminuir um pouquinho esse tempo. Aqui que tá mostrando no Kindle. Eu coloquei a enquete lá no Instagram, nos stories do Instagram, como eu sempre faço, para vocês me ajudarem a escolher um lançamento para ler no mês. E esse ganhou de lavada, gente. Assim, nenhum outro chegou nem próximo desse daqui. Os outros, eles eram romances. Esse daqui era o único suspense da lista. E eu acho que suspense é um gênero que atrai bastante gente, né? Deixa as pessoas curiosas e intrigadas. E essa premissa, ela é bem interessante. Eu mencionei no vídeo de lançamentos, mas eu vou falar aqui rapidinho. O iFood me avisando que a comida daqui a pouco tá aí. Eu ainda não almocei, gente. São 3 horas e eu ainda não almocei. Mas como vocês já estão acostumados que eu já gravei vlog em outros finais de semana, aqui em casa os almoços de sábado e domingo saem bem mais tarde mesmo. Mas enfim, eu tava falando que eu comentei sobre esse livro no vídeo de lançamentos, mas eu vou contar um pouquinho sobre a sinopse desse daqui. A história, como o título já disse, se passa no internato, e nesse internato algumas pessoas, eu não sei se são só alunos, desaparecem. Um deles, o primeiro, quando é encontrado morto, todo mundo acha que foi um trágico acidente somente, só que quando a investigadora começa a fazer perguntas pelo internato, entre outros alunos e professores, ela descobre que esse aluno que morreu, ele praticava bullying. Então ela começa a suspeitar de que não tenha sido um mero acidente, e sim que tem grande chance de ser um crime. Aliás, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu não sei se vai sair no vídeo, que a janela tá fazendo barulho, porque tá um vento lá fora. E tá fazendo. A janela tá balançando bastante, tá fazendo barulho. Eu não sei se vai pegar aí no vídeo, tomara que não. Mas enfim, voltando agora pra sinopse. E aí, quando outro acadêmico importante também é encontrado morto e uma outra pessoa desaparece, e aí eles começam a desconfiar mesmo de que tem alguém por trás disso. E ela vai investigar esses casos. Então o livro vai girar em torno dessa investigação. Eu acho que tem tudo para ser um ótimo livro. A Lucinda Riley tem um grande nome aí na literatura. Eu ainda não conheço a escrita dela. Esse é o meu primeiro contato
com ela. Então eu tô curiosa tanto para conhecer a trama do livro quanto para conhecer a escrita da autora. E eu tô com altas expectativas, assim como eu comentei com vocês nos stories, agora há pouco no Instagram, que eu comentei que eu ia começar a gravar o vlog. Então, tô ansiosa. Eu vou começar a ler agora, antes do meu almoço chegar. Eu vou ler um pouquinho e depois do almoço eu volto. E também acho que vou fazer uma pausa aí, vou aproveitar a hora do almoço para terminar de assistir a 4ª temporada de Stranger Things. Vocês já assistiram? São 7 episódios e a gente assistiu ontem, acho que 5 episódios no decorrer do dia. E porque a gente é dessas, a gente quando pega uma série para ver num final de semana ou feriado assim, que a gente não tenha nenhum compromisso, a gente pega e vai embora. Então, só faltam 2 episódios. Então, eu acho que nesse intervalo aí do almoço, nesse descanso, a gente acaba assistindo esses 2 episódios. Aí depois eu volto aqui. E aí eu atualizo vocês, eu comento se a gente terminou de ver a 4ª temporada ou não. Então, bora lá, antes do meu almoço chegar, pra aproveitar e ler um pouquinho. Gente, acabei de sentar aqui de volta. Agora são 7h11 já da noite. Como eu falei pra vocês, eu li bem pouquinho, só deu tempo de ler o prefácio antes do almoço. E depois eu fui almoçar, que chegou o almoço, aí depois eu assisti os 2 últimos episódios de Stranger Things, que eu falei pra vocês que eu ia terminar a temporada. E foi muito boa essa temporada, gente. Nossa, foi uma das melhores de toda a série. Eu acho que, na verdade, esse é só o primeiro volume da 4ª temporada, né? Algo assim. A segunda parte vai ser lançada ainda esse ano. E tá muito boa essa história. Tá boa mesmo. Se vocês ainda não assistiram, vão conferir, que vocês não vão se arrepender. E, como eu disse, eu só tinha lido, só deu tempo de ler o prefácio. E esse prefácio foi escrito pelo filho mais velho dela, o Harry. Ele fala que a Lucinda, ela faleceu na metade do ano passado, em junho de 2021. E essa história, na verdade, ela foi escrita em 2006 por ela. E ele teve a ideia de pegar a história e lançar. Ele fala que ele fez um trabalho editorial mínimo aqui, ele não mexeu em nada com a história, ele deixou do jeito que a mãe tinha escrito. Esse daqui é o único romance policial da Lucinda. E algumas curiosidades que o filho fala aqui nos prefácios, que são bem legais, é que a paisagem onde a família de fato vivia é a mesma paisagem aqui da história desse livro. E a Lucinda, ela se baseou na escola em que os filhos estudavam na época para criar o internato aqui da trama. Então eu achei bem interessante essa coisa dela pegar um pouco da realidade da história da família dela, né? Para criar aqui essa trama. E outra coisa que ele fala é que a detetive aqui da história, ela foi tão bem construída que ela poderia encabeçar uma série que a mãe poderia ter pensado
em continuar a história com a detetive, caso não tivesse acontecido o que aconteceu. É uma pena, né? Bom, eu vou começar ainda a ler a história para conhecer essa personagem, essa detetive. Mas é uma pena ela não ter conseguido seguir com os seus planos, não ter dado tempo. Bom, então vamos lá. Eu não liguei o Scooby, aquele timer do aplicativo Scooby, eu não liguei antes do almoço, porque eu sabia que não ia dar tempo, que eu ia ler pouco. Então eu vou ligar agora. Vou abrir aqui no celular o aplicativo e vou cronometrar para ver quanto tempo eu vou demorar essa leitura. Nos meus planos iniciais, né, como eu tinha falado para vocês, eu queria terminar amanhã. Eu queria ler em 2 dias esse livro. Mas como já são mais de 7h15 e eu praticamente vou começar a história agora, eu só li o prefácio aquela hora, né? Então, não sei se vai dar tempo, são 500 e poucas páginas, mas vou fazer de tudo. Tô aqui, vou procurar aqui o livro no Scooby agora. Ó, a avaliação aqui no Scooby tá boa, ó. Só tem 4, né? Só tem 4 avaliações por enquanto, mas tá uma média de 4,8. Aqui no aplicativo tá uma média de, ó, vamos ver se vocês vão conseguir ver, 12 horas e 48 minutos. Tá ainda maior do que tá lá no Kindle, né? Mas vamos ver, tá aqui ó, tempo de leitura. Vou dar o play aqui e começar, vou colocar vocês no tripé agora, para começar então a parte do prólogo. Bora lá. Gente, voltando para atualizar vocês, eu vou ter que ser breve, porque a bateria tá acabando da máquina, e também porque já são, ó, 00:01 já. E eu tô adorando, gente, adorando a escrita da autora, adorando a história. A detetive, assim como o filho da Lucinda falou lá no prefácio, realmente ela é uma personagem bem interessante, ela é bem firme na posição dela. Eu tô gostando da forma como ela tá reagindo ao caso, como ela chega nas pessoas, as perguntas que ela formula, os pensamentos dela. Eu tô gostando bastante dessa personagem. A detetive se chama Jess. E no momento que eu tô na leitura, eu tô em 23% aqui do Kindle. Tô na página... Deixa eu ver, tô abrindo aqui. Ó, 23%, 120. E o aluno já morreu. Ele morre logo no comecinho da história. Acho que no prólogo ainda. E então toda a trama já começa assim. É um ritmo bem frenético, gente. Tô gostando bastante do ritmo. É uma leitura que tá sendo muito rápida. Eu fiz uma pausa, eu não fiquei todo o momento lendo. Eu pausei pra jantar. E eu ainda vou ler mais um pouco hoje, mas eu quis ligar a câmera pra falar um pouco com vocês, porque senão ia ficar muita coisa pra eu lembrar amanhã de manhã. Eu anotei bastante coisa, ó. Aqui tá meu diário de leitura. Acabou a minha página no diário e eu já peguei um bloquinho, já tô na parte de trás da folha. Eu anotei bastante coisa para eu não esquecer de vir falar aqui com vocês. Já apareceram várias pessoas suspeitas com segredos. Parece que não tá querendo contar a verdade para a detetive quando ela faz alguma questão. E tem vários mistérios, assim, acontecendo ao redor desse mistério principal, desse assassinato. Aquele outro acadêmico que tá falando na sinopse que também ia morrer, já morreu também, morreu um pouco antes de eu parar a leitura. Então agora a detetive tá mesmo achando que foi um assassinato, a morte do aluno. Por causa dessa segunda morte, ela acha que seria uma grande coincidência 2 pessoas da mesma escola morrerem num período tão curto assim de tempo, de uma morte para outra. Então, no momento que eu tô, ela tá estudando se há relação entre uma coisa e outra. E como eu falei,
várias pessoas com segredos, com seus mistérios. E eu tenho algumas suspeitas já em cima de alguns personagens. E, aliás, eu suspeito que o assassino do aluno não seja outro aluno. Eu acho que é um ex-aluno. Então, é uma pessoa mais velha. O menino que morreu tem 18 anos. Ele chama Charlie, o aluno. Mas eu acho que quem matou é mais velho e é um ex-aluno desse internato. Isso é uma suposição, tá, gente? Vocês sabem, eu tô lendo agora, eu não sei. Eu não sei a história, não falou nada ainda. É muito cedo pra falar quem é o assassino, né? Então, não se trata de um spoiler, é uma suposição. Ah, uma coisa que eu anotei aqui, que eu achei super legal, é que a autora faz menção a Agatha Christie várias vezes, já umas 3 vezes apareceu sobre, principalmente a Miss Marple, em que o parceiro da Jess, da detetive, né, o parceiro dela, ela tem um detetive que tá ajudando ela, que é o Miles. Ele fala que o caso tá parecendo com um caso da Miss Marple, da Agatha Christie. Só que ele fala que a detetive tá agindo de maneira diferente do que a Miss Marple, porque a Miss Marple, ela investiga, como é que ele fala? Ele fala que ela tira suas ideias, suas conclusões, através dos chás, não sei, alguma coisa assim. Porque, gente, eu já falei pra vocês, é uma vergonha como amante de suspense não ter lido ainda os romances da Agatha Christie. Estou em dívida, mas como eu já falei pra vocês, tenho uma coisa em mente, tenho uma ideia, que assim que acabar com o projeto do Harlan Coben, eu pretendo pôr essa ideia em jogo, em prática. Deixa eu ver outra coisa que eu anotei aqui pra falar pra vocês. Assim como já mencionava na sinopse, aqui na história vai falar sobre o bullying. Nas últimas páginas que eu li, ali perto da página 100 e poucos, onde eu parei, tem uma personagem que tá falando bastante a respeito do bullying, como deveria ser tratado e como muitas vezes, infelizmente, professores, diretores, enfim, acabam tratando a situação com panos quentes, né? Fechando os olhos para algumas coisas. Então mostra a importância de como agir e não fechar os olhos diante dessa situação. Até a personagem fala que o resultado para quem sofre bullying não necessariamente é físico, mas muito mais psicológico. Porque tem aqui um personagem que aparentemente, né, sofre bastante bullying. Então, mas ainda não entrou nesse caso. Eles estão começando a ver sobre esse aluno que sofre bullying. Ainda não se aprofundou muito nesse caso. Mas por causa da morte do Charlie, como tá na sinopse, né? Que parece que ele praticava bullying. Então agora eles estão começando a falar sobre isso e a detetive vai começar a ver esses alunos que sofriam na mão desse Charlie, principalmente um específico. Então eu achei legal a abordagem do tema no livro e o que a personagem que fala sobre isso é a governanta, que fala sobre a importância, né, de como agir nessa situação. Então eu achei bem legal as coisas que ela falou. Então, gente, tô gostando bastante até agora. Eu tô na página 120. Tem 500 e poucas, né, que eu falei pra vocês. Não sei se eu vou conseguir terminar amanhã. Agora eu tô em dúvida, porque eu tenho bastante coisa pra fazer amanhã. Mas, enfim, eu ainda vou ler mais um pouco hoje. Quem sabe eu consiga chegar na página 200, apesar de ser mais de meia-noite já. Então é isso, gente. Essa é a última atualização que eu trago pra vocês hoje. E amanhã eu venho contar mais pra vocês sobre o que eu li antes de dormir.
Bom dia, gente! Hoje é dia 30 de maio, segunda-feira. Agora são um pouco mais de 10 para meio-dia. Eu já fiz várias coisas aqui em casa hoje, mas sentei agora para atualizar vocês sobre a leitura. Na verdade, eu não tenho muito o que contar, porque depois daquilo eu estava na página 120, a última vez que eu falei para vocês ontem, e agora eu tô na página 163. Então eu li pouco mais de 40 páginas antes de dormir. Já tava tarde, né? Quando eu gravei a última parte do vlog ontem, já era mais de meia-noite. Então acabei lendo só um pouquinho. E a parte que eu li não tem tanta novidade para contar para vocês. A detetive tá investigando agora um pouco mais sobre a última morte, né? Essa morte desse acadêmico, desse professor, que tá na sinopse, não é spoiler. E ela tá descobrindo que ele era uma pessoa bem reservada e guardava alguns segredos. Então ela tá investigando um pouco mais essa morte agora, para fazer um paralelo com a morte do aluno, né, do Charlie. Então não tenho muita novidade para trazer para vocês sobre a leitura. Eu vou tentar adiantar bastante coisa antes de almoçar ainda. Vou preparar alguns conteúdos lá para o Instagram. Se você não me segue por lá, é @entrefinoscalhamaços. O link sempre fica aqui embaixo no box de descrição. Vou então fazer alguns conteúdos para lá. Vou adiantar algumas coisas aqui em casa também, para ver se de tarde sobra mais tempo para eu pegar a leitura e tentar terminar hoje. A estimativa do Kindle é que eu termino em aproximadamente 6h30. Então, não é impossível. Então eu vou fazer de tudo para tentar terminar hoje, para pegar amanhã, editar, para tentar liberar para vocês já nessa quarta-feira, como era a ideia inicial. Então eu vou colocar vocês um pouco no tripé, enquanto eu trabalho um pouco aqui no notebook, e mais tarde eu venho falar para vocês como é que tá sendo a leitura. Oi, gente! Cá estou eu, no meu lugar habitual de leitura. Na verdade, tava pensando em ficar lendo lá no terceiro dormitório, onde eu trabalho, onde fica a minha estante, ou então ali no sofá na sala. Mas esfriou um pouco agora e eu fiquei com preguiça. Aí eu resolvi vir ler aqui no meu quarto mesmo, na cama. E por falar em esfriar, tá chovendo e tá ventando agora, então eu espero que não esteja fazendo muito barulho aí de fundo. E eu peguei a câmera pra gravar agora, porque eu fiquei com medo que acabasse a energia. Tá piscando a luz, aí eu falei, eu vou pegar antes que acabe a energia, eu não consiga mais falar com vocês hoje. Eu li mais um pouco, deixa eu pegar aqui o meu Kindle. Tô aqui na página 205. Aí, eu tô na página 205. 40% já. Vou aproveitar que a câmera tá virada e vou mostrar a Mia. Mia! Ela veio pra cá pra ficar do meu lado, porque ela fica com medo, gente, de quando a luz começa a piscar, começa a fazer barulho no break, e aí ela morre de medo. A Mia, ela é campeã, é a cachorra mais medrosa que eu conheço na vida. Ela tem medo de tudo. Mas enfim, eu cheguei aqui na página 205 e falei, vou atualizar antes que eu não consiga mais, né? Vai que acabe a energia. Ai, tomara que não, porque eu tô com a secadora ligada. Gente, eu tô com roupa espalhada pela casa inteira. Eu tenho rinite alérgica e quando troca assim a estação, começa a ficar bastante frio, que eu vou pegar as roupas que ficam guardadas há um tempo, né? Que tem feito muito calor aqui em São Paulo. Fazia tempo que não fazia esse friozinho. E aí as roupas ficaram guardadas muito tempo.
Então eu peguei todas as roupas de frio pra lavar. E tem roupa espalhada pra toda a casa. E eu vou viajar no próximo fim de semana. Essa semana a gente comemora aniversário de casamento, meu marido e eu. Então eu também tô correndo e lavando essas roupas pra poder fazer a mala. Enfim, tá corrido, tá corrido. Mas vamos atualizar vocês a leitura. A detetive Jess, ela fez uma descoberta bem interessante agora, a respeito desse acadêmico que morreu. E ó, a luz piscou, não sei se apareceu aí na filmagem, mas olha a minha, ó. Vou virar a câmera aqui. Olha como ela fica. Tadinha. Ela fica toda atenta. Enfim, perdi até o fio da meada. Ah, que a detetive ela fez uma descoberta que foi bem interessante sobre esse professor que morreu, que pode fazer uma conexão aí, ou não, né, com a morte do aluno. Vamos ver. E outra coisa que, nossa, tem um personagem, ele é um professor, administrador ali, de onde o Charlie, que foi o aluno que morreu, dormia, o alojamento. Esse administrador, ele chama Fredericks, Sebastian Fredericks. Ele tá me dando muita raiva. Porque ele meio que acobertava, sabe? O comportamento do Charlie. Eu comentei com vocês que o Charlie, ele praticava bullying. E ele fez bullying num aluno. E esse administrador parecia saber e não fazia nada. Então, e ele tem uma atitude bem, assim, defensiva. Ele não quer se abrir, responder todas as questões para detetive. Então, ele tá me incomodando bastante. Bom, mas acho que tirando isso, não aconteceu nada assim de novo que dê para eu contar para vocês, mas estou gostando bastante. Tô em 40%, como eu falei pra vocês. Aqui no Kindle tá falando que eu termino em 5 horas e meia. Agora são 7 horas em ponto, ó. Vamos ver, 5 horas e meia, meia-noite e meia. Vamos ver se eu consigo. E aí eu vou, quando eu chegar na página 300, eu venho atualizar vocês mais uma vez. Se caso não aconteça nada com a energia, não acabe a luz, eu venho aqui falar com vocês, então, quando eu chegar na página 300. Pausa na leitura que eu vou precisar ler. Eu vou precisar ler esse parágrafo aqui. Ai, gente, se tem uma coisa que me incomoda, é quem protege bullying. Quem acha que é uma coisa normal e que não tem problema nenhum. Olha o que esse personagem falou aqui. E o bullying acontece em todas as escolas, Angelina. Certamente acontecia quando eu estava na St. Stephen. A criança tem que aprender a conviver com isso, não ir chorar para os pais. Isso nos fortalece para o futuro. Nem vou comentar. Isso me revolta. Gente, eu sou totalmente contra o bullying. E não concordo nem um pouco com essa frase. Não sei vocês. Mas enfim. Eu li, me revoltei e quis fazer um parênteses aqui. Vou colocar vocês de volta ali no tripé. Bom, gente, vamos a mais uma atualização. Talvez a última do dia, não sei, porque já são 10h48 da noite. E eu tô na página 317, 63% do e-book. E tá falando que ainda faltam umas 4 horinhas. Não, peraí. Acho que 3 horas. 3 horas e 13 minutos para eu concluir a leitura. Então vai passar um pouquinho da meia-noite e meia, como estava previsto inicialmente. Mas isso porque eu fiz uma pausa para jantar
Então, acabei não lendo todo esse período. Mas, enfim, nessas 100 páginas mais ou menos que eu li, aconteceu bastante coisa diferente da outra vez. Um personagem confessou que matou o aluno, o Charlie. Só que eu suspeito que ele esteja mentindo. Não sei por qual motivo ainda. Mas eu não acho que ele seja o assassino. Mas na hora que eu li lá que o personagem confessou, foi até a delegacia e confessou o assassinato, foi uma surpresa. Eu não estava esperando por isso. Mas eu acho que ele é inocente. Aconteceu uma coisa que eu não gostei muito, que tá me incomodando. No livro, como eu tinha falado antes, ele conta um pouco sobre a história do detetive, uma coisa que eu achei legal. E agora, como é que eu vou falar de uma forma que não seja spoiler? Algo na sua relação amorosa, eu não tô de acordo com o caminho que a autora tá seguindo. Eu não sei até onde vai isso, mas não tô achando legal, enfim, não concordo, mas isso é um pouco irrelevante, acho que, com relação à trama central, eu acredito. Mas não tô gostando muito dessa parte. Outro personagem que eu não gosto tanto desapareceu. Ele, desde o começo, ele vinha se mostrando um personagem cheio de segredos. E um personagem, assim, bem... que parece que tem culpa no cartório, sabe? Eu tenho uma suspeita sobre ele, mas que eu não vou comentar. Mas então ele tá desaparecido agora no momento da história. Não só ele. Aliás, nessa história só tem desaparecimentos e assassinatos, aparentemente, né? Enfim, ela tá sendo uma história de suspense recheada de mistérios. E eu não sei vocês, mas eu sou daquelas que vocês já devem ter percebido nos meus vlogs, quando eu leio suspense, que eu sou daquelas que desconfio até do mocinho e da mocinha da história. Eu desconfio de todos, literalmente. Então, tá cheio de personagens misteriosos e cada hora revela um segredo de um deles, e isso é bem legal, porque deixa a trama mais envolvente e você fica mais instigada a continuar. Então, a leitura acaba indo mais rápido, né? Eu tô em 63% do e-book. Apesar de ser tarde, se a gente contabilizar só o tempo que eu li, até que foi rápido. Tá sendo uma leitura rápida. Tô curiosa para continuar aqui. Eu vou, dependendo do horário, eu volto aqui para atualizar vocês de novo quando chegar na página 400. Mas se ficar muito tarde, eu retorno só amanhã de manhã. E tomara que falando que eu tenha concluído o livro. Pra ver se eu consigo editar ele a tempo de sair na quarta-feira. Bom, então é isso, gente. Então, se der, eu volto ainda hoje pra fazer mais uma atualização. Oi, gente, novo dia por aqui. Agora já são 1h24 da tarde de terça-feira. Não consegui aparecer mais cedo, gravar nada aqui na parte da manhã. Como eu disse pra vocês antes, tá um pouco corrido essa semana, esses últimos dias, porque a gente vai viajar na sexta-feira. E aí eu tô correndo pra deixar tudo em ordem, tanto o conteúdo lá pro Insta, quanto pro YouTube. E também a arrumação das coisas pra viagem, né? Mala, etc. Enfim, vamos às conclusões sobre o livro. Eu não atualizei ontem vocês, não fiz uma nova atualização quando eu cheguei na página 400, porque já era 00:30, e aí eu pensei, vou terminar e amanhã eu falo tudo de uma vez. E na verdade, eu tinha falado que tinha 517 páginas, né, mais ou menos, o e-book, mas na verdade tem menos. Eu não sei aonde que eu vi esse número agora, se foi no site da Amazon quando eu comprei o e-book, que fica ali o número de páginas, ou se foi no próprio Kindle. Eu não me lembro agora onde que eu vi o número de páginas, mas na verdade a história, contando com a parte dos agradecimentos e sobre a autora, termina próximo da página 485, mais ou menos, e depois tem mais umas 10, 12 páginas, porque tem um capítulo, acho, de um livro da série das 7 Irmãs, da autora, pra gente ler, pra gente fazer uma degustação. Eu não li essa parte, então li até a página 485.
Querendo ou não, essa diferença aí de 30 e poucas páginas foi bom, porque eu terminei a leitura, era quase 2 da manhã. Faltavam poucos minutos para as 2 da manhã. Mas eu não conseguia parar, gente. Mesmo que tava ficando tarde, a história tava me prendendo e eu precisava saber as revelações antes de dormir. Bom, primeiro falando sobre a escrita da autora. Como eu tinha mencionado, esse foi meu primeiro contato com a Lucinda Wiley. Pelo que eu vi na internet, a Lucinda, ela escrevia mais romances, às vezes com drama, com segredos familiares. E esse foi o seu único romance policial. Mas eu gostei bastante da sua escrita e tenho muita vontade de ler os outros livros dela. É uma escrita que prende a gente do começo ao fim. Em nenhum momento do livro eu me arrastei na leitura. Pelo contrário, é um livro vira-página e você não sente a leitura passar. São quase 500 páginas no e-book e não deu para perceber que tinha todo esse número de páginas. É uma história que tem bastante diálogos. É difícil encontrar uma página inteira sem um diálogo. Eram exceções essas páginas. Então isso facilita para que a leitura seja mais fluida, mais rápida, né? E eu não sei se ela faz isso em outros livros, se é uma característica dela. Mas aqui nesse livro, ela chegou a abordar vários temas importantes, sensíveis. Ela se aprofundou mais, outros só foram, assim, brevemente mencionados, que não fizeram tanta diferença na trama. Mas, por exemplo, teve homofobia, teve suicídio, problema com alcoolismo, relacionamento abusivo, bullying. Bullying é um dos temas em que foi mais aprofundado aqui a história, como eu já tinha mencionado para vocês. Então são temas bem importantes que ela conseguiu encaixar na história. E eu não sei se isso é uma coisa da autora mesmo, uma característica dela. Se ela faz isso com os outros livros também, ela aborda esses temas mais delicados. E por falar nisso, eu acho que por envolver alguns desses temas, eu acho que o livro é mais indicado para maiores de 16 anos, na minha opinião. Outro fator que contribuiu bastante para a leitura, para a fluidez da leitura, para instigar a gente a ler mais rápido, foi a forma da narrativa. Aqui a história não é inteiramente narrada pela detetive Jess. Ela é contada sob vários pontos de vista. Praticamente todos os personagens da história têm um trecho narrado no livro. E isso também contribui para aumentar o mistério e contribui para ser mais instigante e mais rápido, porque a gente fica intrigado em saber, em descobrir a verdade, em descobrir esse mistério que foi colocado ali pra gente. E isso agiliza a leitura. Por exemplo, a detetive estava narrando o começo do capítulo, e aí tem uma pausa, né, tem uma quebra no capítulo, e aí essa parte começa a ser narrada pela personagem que ela estava entrevistando, vai. E essa personagem comenta assim: quando a detetive sai da sua casa, ela pega o telefone, liga para alguém e fala: ela acabou de sair daqui, eu não comentei nada. Então, isso deixa a gente curioso, né? A gente sabe que essa personagem tem um segredo por trás. E isso aconteceu várias vezes. Não a mesma cena, né, de ligar para alguém, mas a questão do personagem demonstrar que tá escondendo alguma coisa, que tem algo ali mais do que ele revelou. E isso tornou a história muito misteriosa, muito cheia de segredos. Eu gosto bastante de livros assim, em que é formada uma rede, uma teia, assim, com esses segredos se conectando em algum momento, até chegar à revelação final. E então a trama foi aquilo que eu já comentei com vocês. Teve um assassinato do aluno, o Charlie, e depois foram acontecendo outras coisas. O professor também foi encontrado morto, depois teve outros desaparecimentos, e tudo estava conectando ao internato, ao alojamento específico onde o Charlie ficava.
E aí a gente foi vendo, a detetive foi pesquisando a família do Charlie, os professores, e aí uma coisa foi levando a outra. Teve também o personagem que sofria bullying, que também teve uma investigação na sua família, também tinha seus segredos. Enfim, a trama foi muito boa. E como eu falei, também teve a questão de contar um pouco da história da detetive Jess. O que me lembrou muito de quando da série do Myron Bolitar, do Harlan Coben. Vocês já devem saber que eu tenho um projeto pessoal de ler todos os livros do Harlan Coben por ordem de publicação. E essa série foi uma das primeiras que eu li dele. São 11 livros com o mesmo personagem. Ele age como um detetive, então ele investiga em cada livro sobre um caso, mas é contada a sua história também, sobre a sua família, as pessoas ao redor ali no seu convívio social, sobre a sua vida mesmo. E então me lembrou muito na hora que eu estava lendo, quando a autora aprofunda um pouco sobre a vida dessa detetive Jess. E a princípio, quando a gente começa a ler esses capítulos que são mais aprofundados, que meio que deixa a investigação um pouco de lado para contar um pouco sobre o que está acontecendo ali com a detetive, parece a princípio que isso era desnecessário, que não precisava abrir essa lacuna, mas a gente vai ver depois que isso vai fazer uma diferença. Lembra que eu comentei com vocês que tinha acontecido alguma coisa que envolvia relacionamento amoroso dela e que eu não estava curtindo muito, que estava me incomodando? No momento me incomodou bastante e eu não entendi por que a autora estava seguindo esse caminho, mas depois fez sentido. No final das contas, foi importante para a personagem passar por aquilo. Então, eu achei legal ter essa parte de aprofundar um pouco na vida dela, não só na investigação em si. O bullying aqui foi um tema bastante importante, bastante aprofundado pela autora na história. Praticamente, a trama toda girou em torno disso. E esse é um tema que me incomoda muito, tanto em filmes, em livros. Eu sou totalmente contra, como vocês devem ter percebido, que eu reagi àquele diálogo lá, aquela fala de tal personagem. E como eu falei também pra vocês, eu sou muito de fazer várias suspeitas quando eu leio livros assim cheios de mistérios e suspense. E eu consegui, no meio de tantos segredos aí, tantas coisas para serem descobertas, eu consegui descobrir algumas delas, inclusive a identidade do assassino. Eu não sei dizer ao certo quando foi que eu descobri, mas eu acredito que foi mais ou menos na metade do livro. Mas isso não estragou a minha experiência. Eu tinha uma suspeita, né? Eu achava que fazia sentido se fosse essa pessoa. E aí quando foi se aproximando, que eu falei, acertei. Mas não atrapalhou. Não atrapalhou em nada. Essa questão de você adivinhar quem fez alguma coisa, eu acho que não me incomoda. Se a trama ela é tão bem desenvolvida, assim, sabe? Se a trama prende a gente dessa forma. Eu acho que não me incomoda descobrir antes algum plot. Então, eu gostei bastante, gente, desse livro, gostei muito, achei muito bom, adorei a escrita da autora. Como eu falei, pretendo ler outros livros dela. E foi uma leitura num ritmo frenético. A autora mostrava que tal personagem tinha um segredo, aí de repente no próximo capítulo era revelado um mistério, aí depois vinha outro segredo. E assim foi o livro inteiro, com a detetive, com a ajuda de outros colegas, investigando, e eu ia fazendo várias suposições. Dá pra desconfiar de muita gente tinha motivo pra cometer esses crimes, pra fazer essas coisas. Então, eu achei uma trama muito boa mesmo. Gostei muito da protagonista que a autora criou, da detetive Jess. Realmente o filho tinha razão lá no prefácio. Se a autora tivesse a oportunidade, eu acho que daria pra criar uma série mesmo com essa detetive. Infelizmente, a gente só vai ter essa experiência com ela, mas que vale muito a pena conhecer para quem gosta desse gênero.
Então recomendo muito, gente, recomendo muito a leitura desse lançamento, vale a pena, principalmente para quem gosta de ficar vidrada numa história cheia de mistério, tentando descobrir as coisas, que eu adoro. É uma coisa que eu adoro fazer, por isso que eu amo esse gênero. Então é isso, gente, vamos encerrar esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado das minhas reações, das minhas opiniões. E foi um vlog que não aconteceu tanta coisa por causa da correria aqui em casa. Mas eu pretendo gravar mais vlogs, vou tentar. Eu tenho outro vídeo que eu vou até deixar linkado nos cards, em que eu falo sobre os livros encalhados na minha estante. E eu tô pensando em criar um quadro aqui no canal, fazendo um vlog desses encalhados. Então a gente teria 2 tipos de vlogs aí, vlog dos encalhados e vlog dos livros lançamentos. Tá bom? Vão lá assistir esse vídeo, votem no livro, me ajudem a escolher um daqueles livros lá para eu gravar um vlog também. Eu acho interessante essa dinâmica de vlog, porque fica um pouco mais livre, né? Não é uma coisa que eu crio algum roteiro para falar aqui para vocês sobre um livro. É uma coisa que está acontecendo, né, no momento, e vocês vão vendo as minhas reações, enfim. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, se inscreva no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhe com seus amigos para eles conhecerem o Entre Finos e Calhamaços e eu conseguir atingir a minha meta de 1000 inscritos aqui no YouTube ainda esse ano. E para eles conhecerem também um pouco sobre esse livro lançamento, Morte no Internato, que foi muito bom e eu recomendo. Tá bom, gente? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.